Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. O tratamento do câncer em Uberaba ganha um reforço importante a partir de agora. A Oncoclínicas, uma das maiores redes de tratamento oncológico do mundo, acaba de se instalar no 5º andar do Hospital Eliangote, uma nova unidade que vem para fortalecer uma parceria estratégica e transformar a assistência ao paciente com câncer no município e em toda a região. Para falar dessa parceria e um modelo inovador de tratamento, o Band Entrevista de hoje recebe o médico oncologista Dr. Raul Dutra. Ele é CEO da Oncoclínicas em Uberaba e diretor clínico do Hospital Eliangote. Doutor, obrigado pela presença, um prazer em recebê-lo aqui no nosso Band Entrevista. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar com todos vocês aí. Doutor, a gente vai falar especificamente desse trabalho que se inicia agora em Uberaba, mas antes eu gostaria de situar a Oncoclínicas no Brasil e aqui na nossa região. Perfeito, maravilha. Para quem já tratou ou tem algum parente que trata de câncer, que isso cada vez mais tem se tornado frequente, né? Visto o aumento do número de casos de câncer na população, vai saber falar aonde a Oncoclínicas está, porque ela é uma referência para quem trata, já tratou, tanto para médico ou para o paciente. Tá? Quando a gente pensa em Brasil, a Oncoclínicas está presente em mais de 140 cidades. Tá? Então, é um marco importante de disseminação dessa unidade, né? Desse poder da Oncoclínicas, assim, de disseminação de conhecimento. Falando especificamente em Minas Gerais, né? A gente está em 19 municípios, né? Certo. E ela na região nossa aqui do Triângulo, ela é muito importante aqui em Uberlândia, né? E a gente tem agora, com essa expansão, chegando para Uberaba. Quando a gente fala em Uberlândia, o que a gente vai situar da Oncoclínicas é uma unidade de tratamento ambulatorial que fica em frente ao Parque Sabiá. É uma unidade que era conhecida antes como COT e agora virou essa parceria COT Oncoclínicas, né? Certo. E também uma parceria que já existe em Uberlândia do Hospital UMC, que é uma referência para toda a região e referência nacional em alguns pontos, como principalmente cirurgia cardiológica, né? A parte de cardiologia ela é muito forte e também o câncer, né? Então o UMC também é parceiro da Oncoclínicas. E agora Uberaba, né? E a gente citou especificamente no início da nossa conversa, né, doutor, o Hospital Eliangote, que é uma referência. Por que Uberaba? Né? Como é que vocês diagnosticaram, então, que era o momento de atender não só Uberaba, mas toda a região? Perfeito. Quando a gente pensa em Uberaba, a Uberaba já é um centro muito importante para esse tratamento oncológico, né? Um dos primeiros hospitais dedicados ao câncer no Brasil, tirando grandes centros de capitais, foi o Hospital Eliangote, né? O hospital tem uma referência importante para o tratamento de câncer e a região precisava, assim, de um tratamento de ponta ali, né? Muitas das vezes o paciente tem que sair, né? Tinha que sair ali de Uberaba para grandes centros para fazer procedimentos ou tratamentos que eram indisponíveis na cidade. Entendi. Então, ou iam para grandes cidades ou capitais, né? São Paulo, Belo Horizonte, mais recentemente vindo para Uberlândia, mas com certeza o conforto de estar mais próximo, sem ter que pegar a estrada, de ter esse acesso em Uberaba, foi um ponto que foi importante para a gente pensar como uma estratégia de colocar a unidade lá em Uberaba agora. Uberaba, pelo tamanho, pelo que ela representa, então, surgiu essa demanda natural, a Oncoclínicas, preocupado justamente de estar presente, né, nas várias regiões do Brasil, optou por Uberaba e fazendo essa parceria com a Eliangote, que é uma referência nacional também. Perfeito. Acho que é isso que você falou. Viu a necessidade ali, viu a oportunidade também de juntar uma tradição, um hospital tradicional de tratamento de câncer, trazendo tecnologias, inovação e fortalecer mais ainda o Triângulo Mineiro. Uberaba agora ganha um centro importante de tratamento de câncer. Doutor, o senhor está à frente do Oncoclínicas em Uberaba, né? E também é diretor clínico do Hospital Eliangote. Né? Como essas duas forças, né? Essas duas unidades de atendimento ao paciente vão trabalhar em conjunto? Me corrija se eu estiver errado, o Eliangote, então, até então, um hospital filantrópico. Né? E entra a Oncoclínicas com todo esse know-how Brasil. Como que vai funcionar essa simbiose?
a cada vez que a gente percebe, só o poder público não consegue manter toda essa estrutura, ainda mais uma estrutura de ponta, né? Então existe essa parceria público-privada. A gente continua oferecendo, né, o tratamento para a população, para o SUS, e a Oncoclínicas vem para poder, de certa maneira, ajustar alguns pontos, né, e trazer alguns benefícios. E aí o benefício fica tanto para paciente SUS quanto para paciente de convênio ou particular. Entendi. Claro que a unidade instalada no 5º andar é uma unidade privada, né? Mas os benefícios que ela traz para a cidade, por trás disso, vai beneficiar inclusive os pacientes do SUS. Para a gente ter uma ideia, o investimento inicial no Eliangote, a gente conseguiu fazer uma revitalização toda, desde a calçada, recepção, fachada, elevadores, e o investimento continua, né? Então nós vamos ser parceiros ainda de uma revitalização de alguns quartos no Hospital Eliangote, com suítes premiums, né? Totalmente automatizada, com inteligência artificial. Esses quartos não vão ser exclusivos de pacientes da Oncoclínicas ou de pacientes privados, vão estar também disponíveis para pacientes do SUS. Tudo vai ter uma demanda. Então, isso foi muito conversado com a diretoria, né? É um investimento que é um investimento externo, temos não só da Oncoclínicas, mas de outros parceiros também, mas que para a população vai poder usufruir. A gente traz também, né, que é um chamariz assim, que o Uberlândia já tem, que é o robô da Vinci, né, que é uma tecnologia que nos grandes centros já existem. Então, a gente traz, né, a previsão é a gente, para o próximo ano, ter essa tecnologia no hospital, e aí a gente vai fazer também com que os pacientes do SUS consigam utilizar essa tecnologia, porque vai estar instalado dentro do centro cirúrgico do Hospital Eliangote. Hein, doutor, eu vou querer destrinchar um pouco mais esses tópicos que o doutor está trazendo para a gente, né, mas reforço na importância dessa parceria, até para desmistificar, talvez, a cabeça do telespectador, falar uma empresa privada, né, assumindo um hospital filantrópico, então as pessoas deixam de ter o atendimento e, pelo contrário, né, o atendimento que já é prestado, né, através do serviço público de saúde, ele recebe um incremento, já que essa é a filosofia da Oncoclínicas. Perfeito. Tem que deixar isso bem claro. Bem claro, né, doutor? excelente. O atendimento do SUS continua, como sempre foi, sendo aprimorado com a Oncoclínicas no 5º andar lá, né? Trazendo algumas questões que ainda o SUS mesmo não conseguiria resolver, vamos falar assim. Mas o hospital continua sendo um hospital que vai atender a população de toda a região. O doutor exemplificou bem aqui a estrutura da Oncoclínicas em Uberlândia, né, para servir como parâmetro aqui. Agora eu queria saber um pouco mais lá em Uberaba. A gente está fazendo referência ao 5º andar, né, mas são mais de quase 400 metros quadrados. O que compõe aí, então, essa nova estrutura, essa grande estrutura que vem para Uberaba? Não, perfeito, perfeito. A gente até pensou antes da Oncoclínicas em si, ir para Uberaba mesmo, onde a gente vai fixar, vai ser fora do hospital, vai ser dentro do hospital, e achamos que o melhor local seria lá no hospital. E pensamos vários locais possíveis, e o 5º andar foi o que mais nos chamou a atenção. Então, lá no 5º andar, a gente, claro, tem um elevador exclusivo para o paciente, né? O fluxo do hospital é muito grande, para quem frequenta lá sabe que o fluxo é muito grande, recebe pacientes da região toda. Então, tem um elevador exclusivo para esse paciente, para levá-lo até o 5º andar. Lá no 5º andar a gente tem consultórios médicos, nós temos uns consultórios que são consultórios um pouco diferentes do tradicional. Temos consultórios tradicionais, daquela mesa do médico de cá, o paciente de lá, né, que é o que está todo mundo acostumado, mas nós temos um consultório que é um consultório como se fosse uma sala, para o paciente não se sentir acuado, para ter uma conversa mais direta com o paciente. Um atendimento humanizado. Humanizado, né? Então a gente trouxe essa ideia que já acontece lá fora, né? Acontece nos Estados Unidos, acontece em São Paulo. A gente tentou trazer para cá, então tem esse consultório modelo, e vamos ver como é que vai ser a adaptação dos nossos pacientes ali, né, com esse modelo de consultório. Então, um consultório mais humanizado, com obra de arte, um consultório mais intimista, vamos dizer assim. Temos também um consultório específico para atendimento de mulheres. Então, é um consultório que ele é todo mais pro lado rosa, né? Com tudo que a mulher precisa do atendimento. Esse consultório chama OC Mulher, que já é um projeto da Oncoclínicas, tá?
E nós temos itens dentro da clínica que não se é visto facilmente. Certo. Todos os nossos colaboradores são especializados, né? Então a gente não tem uma enfermeira padrão. A gente tem uma enfermeira padrão que tem uma especialização em oncologia ou em navegação. Então todos os nossos profissionais que vão ter o atendimento com o paciente, eles têm alguma subespecialização na parte oncológica, tá? Entendo. A gente traz também para Uberaba especialidades que não tinham antes, né? Então a gente está falando de oncogenética, a gente está falando de cardio-oncologia, a gente está falando de oncogeriatra. E a oncogeriatria, para você ter ideia, é uma demanda que todo mundo está ávido por isso, porque é um super especialista. Fez clínica médica, depois fez geriatria, depois fez oncogeriatria. Entendi. Então a nossa colega que vem trabalhar com a gente, ela vem de um dos melhores centros do Brasil, que é do ICESP da USP, lá do Hospital de São Paulo. E vem para o nosso time. Dentro do nosso time ali, nós temos especialistas, temos um ultrassom portátil para poder fazer as avaliações em loco. E aí o que nós vamos oferecer de tratamento, né, genômica, pontos de box de quimioterapia todos individualizados, né, tudo dentro do que a vigilância pede e os melhores centros de tratamento também pedem. Certo. E o que traz de novo para Uberaba, que não existe até então, é uma touca capilar, né, para as pacientes, principalmente as mulheres, Sim. que estão em protocolos de quimioterapia que tem a queda do cabelo. Então a gente tem essa touca, nós temos 2 toucas ali na clínica, que durante a infusão a paciente usa essa touca e com essa touca a paciente não vai ter a queda do cabelo. Tá? Então a paciente acaba, porque para a mulher é muito impactante, né? A gente percebe a queda do cabelo. Então elas conseguem fazer todo o tratamento com a manutenção capilar. Isso é um ponto que chama a atenção nossa lá. Doutor, eu vou fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa. A gente já segue falando um pouco então desse atendimento diferenciado. Band Entrevista de hoje recebendo o Dr. Raul Dutra, e ele que é CEO do Oncoclínicas em Uberaba e também diretor clínico do Hospital Eliangote. Não saia daí, Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o médico oncologista, Dr. Raul Dutra, CEO da Oncoclínicas Uberaba e também diretor clínico do Hospital Eliangote. Doutor, mais uma vez, obrigado, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. No bloco anterior falávamos, né, dessas tecnologias, dessa especialização do corpo clínico da Oncoclínicas em Uberaba. Agora, até para a gente ilustrar, no início da conversa a gente referiu às pessoas ou que já fizeram o tratamento ou que têm familiares que já passaram pelo tratamento e sabem como funciona. Nós, leigos, talvez não. A porta de entrada para o hospital, para Oncoclínicas, Eliangote, ele oferece um leque. Como é que é essa linha de atendimento? Você vai do diagnóstico a uma cirurgia, se precisar? Perfeito. Não, excelente ponto. A resposta é sim, tá? Então a gente pensou muito quando a gente estava conversando lá atrás, onde a gente vai colocar Oncoclínicas, e pensamos lá no Eliangote, por quê? A gente ajustou o que era preciso, né, para incrementar, e hoje a gente tem uma linha de cuidado no hospital em parceria com Oncoclínicas, tá? Entendi. Então o paciente que entra lá, ele consegue fazer desde uma suspeita, tá? Então está com uma suspeita de câncer, ele consegue fazer exames que vão detectar se essa suspeita é ou não câncer, certo, né? Então a gente vai fazer um diagnóstico para ele, com anatomia patológica, para a gente entender qual que é o diagnóstico real desse paciente, fazer exames de imagem para a gente poder detectar onde que essa doença está, né? E para isso, um parêntese, o hospital remodernizou todo o parque tecnológico dele. Entendi. Então, tomografia nova, mamógrafo novo, ressonância magnética nova, o PET scan, o primeiro PET scan de Uberaba, né? Para a gente ter ideia, o PET scan só tem um aqui em Uberlândia. Em Uberaba a gente vai ter o primeiro lá agora. Entendi. O PET scan é um exame que vai detectar muito mais fácil o tratamento, a lesão suspeita ou confirmar uma lesão de câncer. É uma tomografia que brilha onde tem a doença de câncer. Entendi. Tá? Que até então só tínhamos um em Uberlândia, caso contrário, Belo tinha que Horizonte. procurar a capital. Isso. Seria Uberlândia ou BH. Entendi. E agora a gente consegue colocar essa
esse aparelho também dentro do Hospital Erliangotti e que também vai estar disponível aos pacientes do SUS, né? Isso é importante dizer. O PET scan ele vai atender a população como um todo. Claro que existem critérios para poder fazer o exame, né? Não basta eu chegar lá, eu quero fazer um PET scan. Não é assim que funciona. Mas respeitando a critérios, vai ser a recomendação médica, e realizado pelos pacientes do SUS. A gente consegue fazer então o diagnóstico, cirurgias e o tratamento. E hoje o tratamento com quimioterapia, se for preciso, né, que é o que o pessoal mais conhece e se dissemina, mas hoje a gente tende a melhorar muito mais do que uma simples quimioterapia. Hoje a gente trabalha na Oncoclínicas, né, e estamos tentando trazer isso também mais para dentro de Uberaba como uma terapia personalizada, tá? Então a gente não vai tratar basicamente uma paciente que tem um câncer de mama como um câncer de mama. A gente vai entender o que foi esse câncer de mama, a gente vai entender se ela tem algum biomarcador, se existe algum remédio específico para aquela situação em si e oferecer o melhor tratamento. Pode ser que a paciente não precise de fazer quimioterapia. Pode ser que essa paciente precise de um comprimido, que é uma terapia-alvo. Então, hoje em dia tem essas análises. Essas análises demoravam muito antes de Uberaba. E com Oncoclínicas, agora a gente tem uma resposta em 7 dias. Né? A gente demorava 45 dias, aí a paciente perdia o tempo. Então, tinha que começar a quimioterapia para depois a gente ver. Entendeu? Então, a gente conseguiu resolver muito gargalo que passava por isso. Isso é um avanço tanto mesmo no diagnóstico quanto no tratamento, porque você consegue antecipar esse período de resposta e já entrar com um tratamento assertivo. Perfeito. O CEO da Oncoclínicas, né? Oncoclínicas Mundo, ele diz assim, o câncer não tem tempo, o câncer não espera. Então a gente não tem tempo para perder. Quando a gente tem a tecnologia, a gente tem que usar o máximo que a gente tiver à mão, né? E quanto isso, doutor, reflete de fato no tratamento, na recuperação desse paciente, né? O paciente que consegue, a gente comumente escuta, né? Ele venceu o câncer, né? Toda essa nova tecnologia, essa metodologia que vocês estão implementando, que você agiliza todo o processo, né? Enquanto isso é benéfico à saúde dos pacientes. Excelente. É o que a gente mais discute isso hoje em dia. Se toda essa tecnologia que a gente traz para dentro do consultório, que é aplicado em pesquisa, que é aplicado mundo afora, se vai surtir efeito, tanto na sobrevida do paciente, como na qualidade de vida desse paciente. E a resposta é sim. A gente não fala ainda de cura do câncer, né? A gente fala desse paciente que vence o câncer, uma remissão completa, né? Aquele passo, e cura também, em mais de 70% dos casos hoje. Tá? Se a gente pegar todos os cânceres. Se a gente for selecionando qual tipo de câncer, a gente tem câncer que é 90% de cura. Então a gente melhorou muito de como era lá atrás. A gente consegue, né, de forma didática, talvez trazer as doenças que são as mais comuns, né, e essa resposta positiva no tratamento. Hoje, qual o tipo de câncer que é mais atendido no Erliangotti, na Oncoclínicas, né, e a resposta do tratamento? Perfeito. De maneira geral, né, se tirar o mais comum no Brasil é o câncer de pele, né, mas é um câncer de pele que a cirurgia muitas das vezes resolve. É o não melanoma, é o pele não melanoma, tá? Se a gente tirar esse câncer, que a cirurgia, só a cirurgia resolve, né, na maioria das vezes, a gente vai separar. As mulheres, o mais comum seria a mama, e os homens, o mais comum seria a próstata, tá? Mas câncer como pulmão também tem um alto índice, câncer como colo retal, intestino também um alto índice, e cabeça e pescoço também um alto índice, né? Agora, uma coisa que é importante a gente falar, você me perguntou assim, vamos escolher um desses, por exemplo, para exemplificar. Certo. Né? Câncer de pulmão. Câncer de pulmão. Antigamente eu falo há 10 anos atrás, um paciente com câncer de pulmão
com uma doença que é metastática. O que significa isso? Que saiu do pulmão e foi para algum outro órgão, tá? Espalhou. Começou no pulmão, mas foi para o osso, foi para o cérebro, foi para o fígado. A expectativa de vida desse paciente era em torno aí de 4 meses, 5 meses de vida, né? À base de tratamentos árduos, né? Com muito efeito colateral. Hoje, esse mesmo paciente, se a gente, por exemplo, acha uma terapia-alvo para esse, exemplo, uma mutação que chama EGFR, ou uma mutação que chama ALK, enfim, existem várias. A gente tem que pesquisar isso nos nossos mapeamentos moleculares. A expectativa de vida desse paciente supera 5 anos. Com qualidade de vida. Com qualidade de vida, com comprimido diário. E existem remédios desses que já são oferecidos no SUS. Entendi. Então tem melhorado bastante, tá? Claro, fazer essa testagem é difícil. Então a Oncoclínicas está lá para isso também. Ela consegue fazer essa testagem. Entendi. Doutor, a gente está falando dessa especialização, né, desse novo conceito, se aqui a gente pode ser um conceito da Oncoclínicas de trabalhar, mas vamos falar de tecnologia também. O doutor citou no bloco anterior a aquisição de um robô, né, o robô Da Vinci, é a tecnologia, então, a favor da saúde. Perfeito. Que equipamento é esse? Como é que ele funciona na prática? E é esse o efeito que a gente quer saber, quanto que ele vai interferir positivamente na vida do paciente. Perfeito. Ó, o robô Da Vinci, né, é uma plataforma cirúrgica, né? Então, quem pode, vamos falar, pilotar ele, né? Certo. São cirurgiões altamente especializados. Tá? Precisa de ter vários cursos, inclusive internacional, para poder fazer o uso desse aparelho. Tá? Basicamente, o cirurgião ele consegue operar esse robô com vários braços, esse robô tem, e esses braços que vão fazer a cirurgia minimamente invasiva do câncer, operando, não só câncer hoje, cirurgia plástica se faz isso, mas vamos falar mais no câncer em si, né? Mas esse robô Da Vinci ele consegue ser muito preciso. Então, ele tira pequenos tremores, que é essencial, que a gente tem. Às vezes, a gente não... Mesmo parado, a gente treme um pouquinho. Sim. O robô tira esse tremor. Então, preciso. Não tem mais grandes cicatrizes. Sangramento mínimo. O tempo de recuperação muito maior. O paciente vai de alta no dia seguinte. Entendeu? Antigamente, a gente muito paciente que operava pulmão, ficava com aquele dreno lá uma semana no hospital. Hoje em dia, um dia vai de alta. Então, é uma tecnologia incrível. Doutor, agora vamos falar de futuro, né? A gente está falando dessa implementação, desse grande investimento que está sendo feito na cidade de Uberaba, que se estende a toda a região, né? Qual a capacidade de atendimento, quantos pacientes dia, mês, enfim, qual que é essa projeção de atendimento, né, que a Oncoclínicas agora, com essa estrutura moderna, com essa especialização, com a tecnologia à disposição, tanto do tratamento particular quanto do tratamento público através do SUS, como é que vai ser esse raio de atuação, doutor? Tá. Falando especificamente da Oncoclínicas, né, que está localizada ali no 5º andar, a nossa capacidade é 250, 280 pacientes mês, tá? Então, esse é um volume alto para os pacientes poderem tratar ali com segurança, com qualidade. Então, seria mais ou menos esse número de pacientes mês. Agora, se a gente falar do hospital em si, aí o número é lá nas alturas, o fluxo é muito grande, né? Mas, especificamente na Oncoclínicas, nesse 5º andar, seria esse número aí de 250, 280 pacientes mês. Até porque tem uma rotatividade, né? Agora, com essa estrutura em Uberaba, ela acaba desafogando um pouco Uberlândia, os pacientes não precisam se deslocar a São Paulo e Belo Horizonte, quer dizer, essa capilaridade, vamos dizer assim, da Oncoclínicas, ela te dá essa margem para você trabalhar e atender, de fato, essa demanda. Isso mesmo. E uma coisa interessante da Oncoclínicas é assim, no centro, em São Paulo, da Oncoclínicas, existe um oncologista super especialista só em mama, que ele está ligado com uma faculdade americana, né? E com um hospital nos Estados Unidos, com o Dana-Farber, que é um dos principais hospitais de câncer do mundo.
E esse médico, ele nos auxilia também, se a gente precisar. O nosso paciente, ele pode passar em consulta com esse médico se ele precisar. Então, ele pode, ou presencial, hoje em dia, com a tecnologia, fazer consulta online com esse paciente que é do Grupo Oncoclínicas, então, São Paulo, e ter o essa rede ela está à disposição do paciente que está em Uberaba. Isso, do paciente que está em Uberlândia. Então, ele tem isso à disposição. Mas se ele precisar de um especialista que está em São Paulo, a Oncoclínica ela consegue fazer essa ponte, essa interface entre os pacientes. É isso. Sensacional, doutor. E agora a expectativa, né? Talvez a expectativa do paciente, né? Quem nos assiste, né? Que está enfrentando esse momento na vida, que está fazendo o tratamento, que precisa talvez ir além, né? Em busca de reabilitar a sua saúde. Que mensagem que o doutor pode deixar para esse paciente que nos acompanha? Tudo isso que a gente conversou de tecnologia, tudo isso de melhores tratamentos, melhores opções terapêuticas, tudo isso não chega aos pés do que a gente tem mais fácil a se fazer para prevenir o câncer, mas na verdade é o mais difícil. Atividade física, não tabagismo, bebida com moderação, evitar alimentos embutidos e superprocessados. Então essa seria a mensagem principal. Que a gente tem recurso, nós estamos trazendo mais tecnologia, mais tratamentos para paciente que precisa de enfrentar o câncer e vamos ajudar ela, vamos caminhar junto. Mas, de tudo isso, se a gente puder deixar uma mensagem, a prevenção ainda é o principal para combater o câncer, que são fáceis para se dizer, mas muito difícil na hora da gente se comprometer. Fechando com chave de ouro, né, doutor? Tem toda uma estrutura à disposição, melhor se não precisar usar ela. Perfeito. Doutor, em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Sucesso, parabéns pela nova empreitada. Já fica o convite para o próximo programa. Maravilha, muito obrigado. Nós que agradecemos. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o médico oncologista, o Dr. Raul Dutra, CEO da Oncoclínicas, agora em Uberaba também, e diretor clínico do Hospital Eliangote. A você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.